E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, onde tentamos desatar alguns nós e alguns emaranhados da vida, do universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo Pirata, hoje com uma voz especial, você pode me chamar de Jay Sobral. E eu sou Fernando Junta, hoje também com uma vozinha única, não mais tão fina, não tão grossa, porém especial. E você pode me chamar de Caroleta. Muito bem. Sejam muito bem-vindos todos ao nosso podcast. Eu sou o Fernando Junta e junto comigo agora o meu caro amigo Douglas Monteiro, vulgo Pirata. E essas nossas duas convidadas especiais, certo? Não, hoje eu sou a Jay, cara. Hoje eu sou a Jay, pode me chamar de Jay hoje, tá? Então, cara, hoje nós resolvemos fazer um programa um pouco diferente. Nós convidamos as meninas para bater um papo conosco hoje sobre assédio. Nós falamos respectivamente nas nossas casas, porque ainda estamos todos em isolamento social. Coronavirus! Coronavirus! Exatamente, cara. Essa pauta originalmente era para ter sido lançada lá em março, porque a gente quis fazer um especial do O Podcast é Delas, né? Por conta do Mês das Mulheres e tudo mais. E a gente entendeu que, poxa, ia cair muito bem com o que a gente gosta de discutir aqui dentro do programa. E junto com o momento também, além do mês de março, com a eliminação do Prior lá do Big Brother, porque trouxe de volta toda uma questão de o que é assédio, o que não é, por conta das denúncias que ele acabou recebendo quando saiu da casa, e misturado com aquilo que a gente já conversou, inclusive com você, não foi, Carol? No programa do BBB, sobre a diferenciação de assédio com a importunação sexual, certo? Foi isso, no comecinho ali do Big Brother, quando rolou todos os papos, por que não expulsavam o Patrix, e aí a gente tava falando bastante que o que ele tava fazendo era, mesmo do Pyong, importunação era importunação e não assédio propriamente, e aí o papo acabou ficando pesado depois da eliminação do Prior, né, então acho que vale Exato. a gente voltar e tratar de outros assuntos aí em cima disso. Exatamente. E aí a nossa ideia foi justamente trazê-las agora para bater um papo sobre isso, meninas. Bom, o Prior ele saiu da casa e assim que ele foi eliminado no seu paredão, surgiram algumas denúncias de assédio acerca de uns episódios que ele teve aí acho que foi nos Jogos Universitários também, né? Tiveram alguns casos algumas mulheres que vieram à tona. E, poxa, a gente queria bater um papo sobre isso. Vocês têm, pelo menos quando a gente conversa no privado, né? Muitas mulheres têm várias histórias sobre isso também, né? Tanto, não só na faculdade, em jogos universitários, mas também dentro do trabalho, como um assédio moral, um assédio profissional. E a gente queria bater um papinho mais sobre isso, cara. Como é que vocês lidam com isso? Como que foi para vocês receberem essa notícia de que o Prior, né, saiu com essas denúncias? E porque é um assunto sério, né, cara? A gente queria trazer e tratá-lo de uma forma um pouco mais dedicada exclusivamente a ele. Bora lá. Jay, quer começar? Pode começar, Carol. Bom, então, puxando o Prior, que acho que assim, desde que ele saiu, na verdade, as notícias têm bastante repercussão, tanto com os fãs e bastante coisa em relação também a advogado, que eles teriam feito a denúncia sem antes ter feito o BO, tem várias coisas assim, que eu acho que até a gente tratar exatamente o caso do Prior é delicado, né? Porque a gente não sabe que rumo que tá tomando. Porém, é muito triste, né? Eu estava torcendo pro Prior, quando eu vi a coisa, eu falei, meu Deus, tipo, esse perfil de Instagram errou, sabe? Eu falei, não, calma, volta, não pode, sabe assim, tá errado. Exato. E depois eu me peguei pensando e lembrando do outro podcast que a gente gravou, quando eu disse que todo mundo tem um amigo Prior. E aí tava refletindo e não deixa de ser verdade. Não, a gente vive ainda numa sociedade onde é muito isso. Eu li as histórias no caso do Prior, que uma vez ele estava no carro voltando da balada com a menina e ela estava consentindo até a hora que ela disse não. E ele falou, para de besteira. Você começa a pensar, você fala, já ouvi essa história, já vivi essa história. Não é muito incomum, né? E a gente pensa, então aquilo também era assédio? Então aquilo também era calma, sabe, assim? Então,
eu acho que vale a gente tocar muito pra esse ponto, assim, e seguindo quem nunca teve um amigo prior. Culpado ou inocente, a gente não pode julgá-lo, mas a Uhum. gente consegue colocar aí ele numa alegoria que existe muito. E acho que toda mulher sabe que existe muito, e todo homem também. Todo cara já ouviu Exato. seu amiguinho contando. Aí ela começou a falar, não, mas tá com frescura agora pra cima de mim? Então, Exatamente isso, né. eu acho que isso existe muito mesmo, mesmo sem ser prior, sendo X aí, sendo Não, Joões acho que e esse etc. acho que é isso mesmo que você comentou, Carol. Né, a gente não está aqui para julgar casos que estão já acontecendo, né? Até porque a justiça está aí para isso. Tem a Marie Claire, se não me engano, está fazendo uma cobertura muito boa, extremamente responsável, bem atualizada sobre o caso. Tá bem Uhum. bacana isso daí. Aqui a intenção não é julgar, mas simplesmente fazer aquilo que a gente faz sempre, né? Que É é levantar uma isso. discussão então, através das nossas experiências individuais e daquilo que a gente gosta de dividir com vocês também, né, cara? Trazer vocês para esse papo e levantar essa reflexão, porque é isso. Todo mundo já teve ou já foi um prior ou um assediador em alguma situação, e é mais comum do que a gente imagina e não Uhum. precisa ser tão explícito, né? Por exemplo, a questão do consentimento, a hora do não que foi falado. Pela lei, a partir do momento que existiu esse não, já tem que parar, certo? Sim. Então. Só que quem já nunca ouviu aqui aquela velha frase também de que não quer dizer sim? E até onde vai o jogo da sedução? E é complicado, cara, porque a gente do nosso lado, falando por homem, né? Eu tenho ouvido muita reclamação de amigo meu justamente disso, de poxa, mas então qual que é o limite? E aí a resposta que eu sempre dou é, pô, senta e troca ideia. Mas você não vai abrir uma plenária durante a pegação e falar, não, vamos lá, agora a ordem do dia é essa, vamos colocar em pauta qual é a votação e até onde a gente vai poder ir ou não vai. É E isso. como é que vocês acham, assim, tipo, vocês lembram de alguma situação da vida de vocês que vocês tiveram que passar por um não e ele acabou sendo não muito ouvido e tiveram que ser um pouco mais enfáticas? Passar pra Jay Eu agora, depois tem um negócio interessante aí pra gente acrescentar. Na Boa. verdade, eu queria Manda, Jay. acrescentar o discurso da Carol sobre o Prior. Eu concordo, compartilho até da opinião dela. Eu acho que a gente não nos cabe julgar, né? Uhum. Mas cabe a refletir sobre tudo o que aconteceu, sobre o que vem acontecendo, o que vem sendo noticiado. E me fez lembrar de um episódio em que ele estava com a Manu no quarto branco, ele estava com a Manu e com a Gisele, e ele comenta com a Manu que ele já foi muito cavalheiro com uma moça que ele gostava, porque eles estavam numa situação, eu não lembro exatamente onde ele disse que estava com uma garota, se era no quarto dele ou no quarto dela, enfim, ou no carro, e eles estavam com uma situação toda pronta para começar uma transa, e ela pediu para não continuar, e ele dizendo para Manu, no discurso dele, eu fui super cavalheiro, ela não quis continuar, e eu falei, tudo bem, então vamos parar por aqui. E aí a Manu rebate e fala assim: peraí, Prior, você não foi super cavaleiro, você simplesmente não fez nada mais do que a sua obrigação. Aí Né? e ela reforça isso pra ele. Você entende que isso não é ser cavaleiro? Isso é não fazer mais do que a sua obrigação. Então, Né? eu gostei muito desse rebate da Manu, porque é um discurso que a gente precisa começar realmente a transformar. Eu acho que já vem até sendo feito, mas é muito importante a gente voltar a bater muito nessa tecla, Sim. porque eu gostaria até de citar nesse momento, acho que cabe a gente citar o caso da Nájila. Foi muito comentado com A do Neymar, o né? Neymar, né? Exato, foi muito comentado na época também. E aí, eu lembro que eu estava comentando com algumas pessoas que trabalham comigo e eu estava falando, gente, porque é muito engraçado, né? Sempre que surge uma denúncia dessa, a mulher é sempre desacreditada, é sempre a Sim. mesma retórica, né? E A aí, primeira coisa, né? exatamente. E aí eu estava conversando com o pessoal do trabalho, eu falei, gente, pode não ser verdade, mas pode ser sim. E aí uma moça que trabalha comigo falou assim, G, ela vai até Paris encontrar com o cara, vai no hotel onde eles combinaram e você vai dizer pra mim que indo até lá, viajando até lá, indo até o hotel em que ele estava hospedado, ela foi abusada, foi violentada.
E aí eu tentei muito bater nessa tecla, mas eu fui alvejada, assim, de vários lados, porque existe sim total possibilidade dela ter viajado até Paris, dela ter ido até o hotel onde eles combinaram de se encontrar e chegar lá e ser violentada sim. Porque se eles estão numa situação super amorosa e tal, mas aí ela interrompe e diz, peraí, não quero, não tô à vontade, não tô gostando, e ela decide parar, passou do ponto em que ela disse não e ele não parou, gente, já caracterizou assédio, já caracterizou abuso e a gente precisa muito voltar sempre bater nessa tecla, porque eu acho muito importante. Não, e é bacana porque... Pode falar, Carol, perdão. Não, pode continuar. Eu acho que a Carol levantou a mãozinha. Complementando, que é exatamente isso. E a gente refletir, quando uma mulher hoje ainda pega, principalmente mulheres, quando existe uma história da Nájila, ou existe as meninas que estão aí processando o Prior, e a gente fala, mas será? Mas já foi até Paris. Quantas vezes a gente não se arrumou toda linda? Ou a gente ouviu história de alguma amiga. Se arrumou toda linda, foi jantar com o boy, queria estar com o boy. Chegou, e na hora foi tudo errado, tudo errado. E quantas vezes a gente não disse não também? A gente queria ter dito não, sai com aquela cara no dia seguinte, aquele puta que pariu, que merda. E a gente poderia ter dito não, mas a gente já não diz não também em cima dessa sociedade, em cima do eu já tô aqui, eu fiz, eu queria estar aqui, agora eu não posso dizer não. E a gente pode dizer não sim. Então, eu acho que é uma reflexão que vai tão maior, e essa mesma mulher que pode ter te dito, mas foi até Paris, estava querendo, já teve uma história dessa. A gente não existe na história, se você não casou virgem e não está 100% ok com todas as noites com o seu marido, você já teve um dia assim. Certeza, isso... Não existe um dia que a gente podia ter dito não e não disse, não tem um date com cara escroto. Infelizmente, a gente passou por isso. Toda mulher passou por isso uma vez na vida. Toda mulher passou. Cara, é foda, porque toda vez que vocês falam... Pode falar. Eu acho que é essa reflexão, sabe? Que a gente... É horrível a gente ter que fazer essa reflexão batendo com você já passou. Dá a impressão que eu não sou machista, eu tenho mãe e irmã. Tipo, não, cara, você pode ser machista tendo uma irmã. Ou a gente falar, não, mas você saiu com um cara, então você quis. Uma mulher dizendo isso. Toda mulher já sentiu isso, gente. Então é muito, enfim, é aquela discussão em espiral, que é muito bizarra, mas vale super bater na tecla, porque uma hora vai entrar, sabe? Uma hora vai dar certo. Exato, mas aí a gente meio que nem você falou, a conversa foi em espiral, porque nós já passamos pelos tópicos da pauta que são importantíssimos da gente discutir. Então, por exemplo, nós temos aí a situação de quem nunca passou por isso, tá? Quais foram os momentos que a gente poderia ter falado não e não falou? Quais são as situações que a gente ouve no nosso cotidiano que o pessoal gosta de falar? Mas isso é aceitável ou não? Se, por exemplo, se a pessoa casou com um cara, o casamento ele não atribui consentimento direto. Cara, tem um monte de coisa que a gente precisa agora desenrolar aqui. Vamos começar com a parte do... Como que existe esse tipo de pensamento dentro das próprias mulheres e quanto disso pode atrapalhar justamente nessa luta de, poxa, parece uma luta simples, né, que é eu não quero ser assediada, eu quero que os meus limites sejam respeitados e a minha integridade física e psicológica, tá ligado? Para nós de fora, para nós homens, isso parece uma coisa extremamente simples, mas não é, e nós vemos isso dentro da própria discussão com as próprias mulheres, o que vira um julgamento de valor no final e sai do não é não para não é não até a página 2. Por que vocês acham que existe esse tipo de comportamento, inclusive também nas mulheres? Quer começar, Carol? Eu vou começar citando duas músicas, na verdade, que são musas divas de toda mulher, mulher, homem, enfim, divas, que eu acho que explica um pouco, que eu acho que vai para a questão de cultura, quando a mulher fala. Quando a gente pega Destiny Childs, a gente tem uma música maravilhosa que é When I Say No, 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 I Wanna Say Yes, 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 Yes. E a gente pega a Christina Aguilera em Genie in a Bottle falando my body say let's go, but my heart say no. You gotta rub me the right way, né, cara?
Isso. Então a gente tem algumas letras que a gente cresceu ouvindo. E a gente cresceu ouvindo e isso criou muito. Realmente tá fazendo charme. A gente tem várias outras músicas em português também. O do Charminho tá falando não, mas tá querendo. Então, a gente já tinha uma cultura assim. Acho que a galera 30 plus aí, ela é um pouco mais machista por criação, etc. E eu acredito que a mulherada mais nova, ela já é diferente. Eu acho que as meninas mais novas fazem menos do chamado, bizarramente, o cu doce. Elas fazem já muito menos. Elas falam o que elas querem. Eu acho que a geração mais nova aí que a gente já tem a atitude de não fazer nem o charminho, nem o... Enfim, eu acho que é uma galera super mais pra frente. E eu acho que elas que vão ajudar a gente muito a entender realmente até o que a nossa geração passou. Vai mostrar pra gente, não, cara, tá errado isso aí. Eu acho que é bastante ouvir, sei lá. Interessante. Gê, você quer complementar? Eu acho que é uma questão muito cultural, muito estrutural, de que nós mulheres, a gente foi criada para romantizar a vida, para correr atrás de um grande amor. A gente foi criada para isso, né? Assim, eu não fui muito de ler revista Capricho, eu não fui assinante de revista nenhuma, mas eu tinha amigas que assinavam, a gente lia junto e a gente fazia os testes juntas. E a revista inteira, acho que não sei se a Carol também já chegou a ler uma Capricho na adolescência, Nossa, mas a revista inteira era sobre como ser mais interessante pro boy que você paquera, como conquistar o boy magia, como beijar saber certo. se você é correspondida. Oi, Carol. Como beijar certo. Tipo, oi. Como beijar certo, como ser irresistível. Então a gente recebeu muito conteúdo a vida inteira de como ser a mulher desejada, né? E aí, quando a gente entra numa relação, vai além, né? Quando a gente entra numa relação, que seja um namoro, que seja um casamento, acontece muito, acho que até por isso a Carol falou que toda mulher já passou por uma situação dessa de querer dizer não e não disse. Acho que tem duas frentes muito interessantes de se pensar. A primeira é que, às vezes, a gente faz por coação. Inclusive, o artigo 7º da Lei Maria da Penha menciona a violência psicológica como um tipo de agressão que pode ser denunciada, né? É uma pauta para a denúncia mesmo. Então, às vezes, a gente tá num relacionamento sério, tá dentro de um casamento, mas como a Carol já mencionou, às vezes a gente não tá num dia legal, a gente não tá bem, não quer transar, é um direito nosso, mas a gente sofre. Eu particularmente não passei por isso no meu casamento, mas passei no meu primeiro relacionamento, eu ainda era uma adolescente, e esse tipo de pressão de mas se o homem não tem em casa, ele vai procurar fora. Depois é traída e não sabe por quê. Famosa Exatamente. frase. Famosa frase. Depois é traída e não sabe por quê. Depois é a coitada que foi traída, mas por que foi traída? E é muito engraçado como a traição feminina tem um tipo de reação e a traição masculina tem outro tipo de reação, né? Porque a traição masculina, as pessoas sempre questionam, mas o que estava faltando para esse cara, né? Olha que absurdo que a gente sofre, que violência psicológica que a gente sofre, né? Que agressão ao nosso psicológico. E eu acho que isso a gente pode chamar de coação mesmo. E tem uma outra frente que eu falei que a gente podia olhar, que eu já passei por isso quando adolescente, que é quando a gente tem medo de interromper uma ficada, um beijo, um amasso. Eu já tive medo, eu interrompi, mas eu digo pra vocês, não foi fácil. Eu fui bastante coagida na situação, eu tinha 15 anos e assim, fiquei com muito medo. Eu imagino tanto de pessoas que já passaram por isso, e isso não é fácil, gente. A gente passa por esses tipos de situação de medo com muita frequência. Acho que a Carol pode confirmar o que eu tô dizendo. A Carol levantou a mãozinha aqui. Então, é muito engraçado falar isso, é engraçado e tenso, né? Nem de histórias dessas, tipo, com certeza que a gente já passou. Tem uma que foi muito bizarra na minha vida, que eu tinha acho que 18 anos, 18 ou 19 anos. 18 anos, 19 já estava na faculdade. Eu tinha 18 anos, eu saí com o professor do cursinho. E eu achei o máximo sair com o professor do cursinho. Beleza, hein? Achei muito o máximo sair com ele.
E, enfim, tinha ficado com ele, mas não pode ficar na frente, né, do lugar e tal, nem no bar. E ele me chamou pra ir pra casa dele. Eu fui, achando o máximo ainda. Quando eu cheguei, não era mais o máximo. Eu só tinha perdido a virgindade com o meu primeiro namorado. E tinha acabado de terminar o namoro. Então, assim, não. Ele era um cara velho. Ele tinha, tipo, 35 anos, eu tinha 18. Caralho. Sabe? Eu entrei em pânico. E ele tava me dando bebida, tava atacando bebida. Eu simulei que eu dormi de bêbada. Eu fiquei dormindo, tipo, estática, sabe? No sofá, simulando que eu estava dormindo. E ele não fez nada. Mas, tipo, por que eu tinha que ter tido esse pânico, sabe? E A que história é bom tão que ele não fez bizarra. nada. Não fez. Depois me deixou em casa. Mas, assim, mas por que eu não disse não? Porque eu só não Pois disse, é. não quero fazer nada. Eu fiquei, tipo, simulando que eu estava dormindo. Sabe? Assim, é muito bizarro lembrar disso hoje. Mas é Foda isso. exatamente por isso. É o medo. Ele era um professor, ele é um cara foda, sabe? Todo mundo queria pegar, eu peguei. Nossa, que incrível. E Tipo, é nossa, o medo. muita coisa. É exatamente o que a gente tá falando. É o medo de falar não, é o medo de interromper algo quando a gente não quer. Então, toda essa parte do assédio, ela vai muito além do forçar. Ela tá dentro da gente também, dentro da mulher, e tá no cara, não entender o não entender o desconforto. Às vezes, se o casal tá conectado, o cara vai saber que a mulher só não quer. E eu acho que vai o respeito de vocês estarem na mesma sintonia, né? Eu acho que o negócio ainda é super a fundo. O Pirata tinha levantado a mãozinha antes. Eu até perdi o fio, cara. Eu tô aprendendo tanto aqui. Eu tô só de ouvinte hoje. Não, mas o que eu ia falar era do lance do psicológico, de uma situaçãozinha que eu passei, eu e a Ana, a gente assistindo, né, na verdade, no carnaval do ano passado, que a gente foi nos bloquinhos e tudo mais, não tinha o Otto ainda, né? E aí, tipo, tava. Porra, toda a galera a gente foi com os amigos da ONG. E a grande maioria é molecada, assim, perto da gente, né? Tudo de 20 e pouquinhos. E aí a gente conheceu os amigos deles, que tem essa faixa de 18, 19. E, cara, o lance do que tinha na nossa época, eu vi. Ano passado, tipo, as meninas, vai lá, fica com ele, e aí fica aquela pressão, vai, beija ele, beija, e claramente a menina não queria ficar com o cara, sabe? E aí, e ficava todo mundo, toda aquela pressão, vai, fica, e tipo, velho, porra, ninguém tá vendo que ela não quer, e aí, tipo, ela foi, beijou o cara, mas tava na cara dela que ela não queria. Entendi. Então você acha que isso ainda... Acha não, então essa história mostra que ainda existe esse tipo de ainda comportamento existe, ainda continua. Que veio... era muito presente na nossa época isso, a Carol e a gente comentaram justamente isso, né, cara, que a meninada hoje, né, os mais jovens, eles têm uma relação com a sedução, com a sensualidade, com a sexualidade bem diferente da nossa, mas ainda tem coisas que eles herdaram, né, cara, e... Cara, essa história que a Carol contou é muito complexa mesmo, porque, assim, do nosso lado, né, puxando o que a gente comentou e o que a Carol comentou, a gente ouvia o outro lado do discurso também, que o não, na verdade, é sim, que é parte da sedução, é parte da interação que você vai ter com o sexo oposto, então é algo que você tem que estar preparado para saber responder com mais insistência. Houveram situações que era assim parte do charme, e, cara, pensar que você pode ter colocado alguém numa situação tão desconfortável e você começar a fazer essa regressão aí na tua vida, é importante parar e dar uma olhada, porque se você não para e escuta, né, o outro lado, isso notadamente falando com amigas, com família, com outras mulheres que você conhece no teu círculo, você nunca vai tomar consciência disso. E aí volta naquilo que o Prior tinha falado no quarto com a Manu Gavassi, que ele interpreta como um cavalheirismo. Então, assim, com já 30 tralalá anos, ainda vê como cavalheirismo o simples não, a simples obrigação. O cara se achou no máximo por fazer o mínimo, tá ligado? Porque não chega na gente isso se a gente não sair da nossa posição e for trocar ideia com as meninas, tá ligado? É muito impactante isso, cara. Fê, volta a história do Prior e da Manu, e volta também a história o motivo lá que ele tinha sido expulso da Interfal. Eu acho que chega nas universidades, né? Que muito é falado de universidades nos Estados Unidos, de cultura de estupro fora, mas pouco é falado daqui dentro.
Pouco cara, é isso é falado do que acontece no Juca, do que acontece no Economidas. Eu estive em exato. todos. Onde você fica Pode crer. bêbada, e você. Eu estive em todos, então onde você fica Eu não bêbada, e fui você fala, nenhum. meu Deus. Então, olha, assim, boa parte eu não lembro. Isso é perigoso. Pro assunto que a gente tá falando hoje, isso é muito perigoso. Muito. Que assim, mulher fala assim, não lembro. Eu já acordei, tinha a cara deitada na minha barraca, eu só olhava, meu Deus, o que eu fiz? Quem é? Uhum. E assim, como que a gente pode confiar que nada aconteceu? Cara, é complicado, Você entendeu? porque Assim, e é exatamente a história, casa um pouco das coisas ali do Priori e tal, tipo, é a gente ter o medo do respeito pelo cara porque a gente não sabe o que os homens ainda são capazes de fazer se a gente tá vulnerável, se a gente tá bêbada, se a gente tá bêbada a ponto de ter amnésia, por que a gente não pode ficar bêbada a ponto de ter amnésia? E ninguém mexer com você, Enfim, né? Mulher exato. não tem direito de ficar bêbada. É Bom, então isso. agora aproveitando também, puxando de novo pro Prior, ele foi expulso, né, pelo Interfal, não foi, Carol? O nome dos jogos que ele foi expulso? Isso. Então, ele foi expulso pelo Interfal, e aí essa questão da pressão, não só social, mas cultural, da parte da sedução entre os sexos, a gente entra nessa parte das pessoas já mais velhas e mais adultas entrando nos jogos universitários. Existe também dentro desse ambiente uma pressão que vem também, em alguns aspectos ainda maior, porque as pessoas passam 3, 4 dias no interior ou fora da cidade e ficam com bebida livre, com drogas também à vontade, e em festas, entrando e saindo de festas. E rola muita coisa aí. E a gente conversa, a Carol tava comentando pra gente aqui offline que existiu nos últimos 2, 3 anos um debate muito grande em cima dessa questão que a galera adora, que a galera critica, chama de politicamente correto, sobre as festas na universidades e assédios lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil não é discutido, né? Você que levantou esse ponto, Carol, vamos trocar então uma ideia sobre isso. Como que é a pressão social e como que são a dinâmica e a interação entre as pessoas nesses jogos? Eu fui muito em Economidas e na época do time de rugby também eu fui nos jogos jurídicos, e a minha experiência é totalmente diferente, assim, do que as meninas passam. Tipo, eu não tive problema em ficar bêbado, o máximo que aconteceu foi jogar rugby no meio de uma festa dos jurídicos vestido de vaca, tá ligado? Não teve nada demais, Justo. tá ligado? Não, essa parte é maravilhosa. Bom, então, o que a gente tava falando, acho que é exatamente isso. Dentro dos jogos, eu acho que tem aquela imposição do o cara bêbado. O que pode acontecer com ele? Ele vai, no Uhum. máximo, estar jogando rugby de vaca no meio. É exatamente isso. Agora, a mulher bêbada, o que pode acontecer com ela? Graças a Deus, eu fui em todos os Jucas, os 4 anos, fui nos Economidas também. Nada grave aconteceu, assim, nada que eu saiba aconteceu, mas estava contando pra vocês a história que já acordei na minha barraca, olhei pro lado, tinha um cara dormindo e falando, meu Deus, só rezei pra não ter acontecido nada. O cara também estava bêbado, acho que não aconteceu nada, enfim. Mas não é a história que a gente ouviu num dos relatos das meninas do Prior, por exemplo, e não é a história que a gente ouve sempre. E então, assim, o cara tá bêbado, a menina tá bêbada, entrou na barraca, o que pode acontecer com ela? E o Pois é, que principalmente. ela deixa de falar, entendeu? O que aconteceu com ela? A gente sabe que dentro dos jogos universitários isso acontece, e acontece muito. E a gente Sim. viveu muito isso lá. Que seja pela cultura do eu não posso falar não. Mas quantos caras bebaços, gente, chegava em cima, cai, toma barraca, aquela doideira toda, e às vezes a menina não tava, às vezes não, muitas vezes as meninas não estavam conscientes. Então, acho É que complicado. queria abrir exatamente aí esse ponto do mulher pode beber. Então, é isso aí. É grande gancho justamente pra isso, porque, que nem você falou, Lembrando que para muitos caras é feio mulher bebê, né? Tipo, mulher bêbada, sabe? Tem ainda essa. Sim, Isso eu é ia entrar nisso, ridículo. né? Porque ainda acontece muito mas o que tava fazendo lá? Ah, mas também o que ela tava fazendo Sim. lá? Ah, mas também por que foi beber? Tava bêbada se Né? oferecendo. A gente ainda tem um discurso a mulher não é defendida, né? Acontece Sim. alguma coisa com ela e ela ainda é questionada no sentido Uhum. de o que ela fez para merecer isso.
Sim. Então vamos aproveitar isso aí, né, Jéssica? Que você mesmo havia comentado sobre como a mulher é criada para ser essa parte de satisfazer o lado que parece que já vem com tudo, né, para a relação. Como é que é essa dinâmica também, então, já aproveitando a questão de jogos e de quais são os limites que a mulher pode ou não pode ter, e como é que é a percepção da galera em cima disso? Então, isso a gente pode expandir para tudo, para roupa, para saída, para bebida, por que então é amiga de homem, por que tava andando com essa galera, por que tava saindo essa hora? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Na verdade, eu acho que é muito importante a gente olhar para o lado do discurso que você falou, que vocês receberam. A gente recebe o discurso, vai crescendo e vai recebendo o discurso de como agradar um homem, e vocês vão recebendo o discurso de como é o jogo da sedução. E é muito engraçado, porque nunca ninguém fez uma pesquisa comigo dizendo: estamos fazendo uma pesquisa aqui de como funciona o jogo da sedução para mulheres, para que possamos informar aos homens. Então, assim, vocês entendem que algum homem que tira da cabeça que aquilo é assim e aquilo vira uma verdade. É verdade. Nunca fui consultada sobre isso. Então, assim, o que Não, posso nem dizer eu. para vocês? Quando uma mulher está dizendo não, ela realmente está querendo dizer não. Quando uma isso. mulher diz para, ela realmente está querendo dizer para. Não é jogo de sedução, gente. E assim, eu acredito que nós somos capazes o suficiente de entender quando nossa paquera está sendo correspondida. Porque eu já tive alguns amigos que me questionaram: mas agora tudo é assédio? E aí, como que fica a paquera? Gente, paquera é uma troca. Uhum. Sim. E eu não consigo Boa. imaginar que os meus amigos não sejam capazes de entender que tá havendo uma troca entre ele e a pessoa que ele tá paquerando. Seus amigos é Não é tudo velho, possível hein? que Ainda fala não dê pra paquera. perceber, gente. É bem isso. E na hora que fala o não pode mais nem elogiar, gente, toda mulher adora ser chamada de linda. Quando você acha que uma mulher é bonita, você pode dizer que ela é linda. A questão é o olhar que você dá em cima dela, é a frase que se junta a isso, se você tá encostando nela. Eu acho Exato. que é o contexto inteiro. Se você acha uma mulher muito bonita, você pode dizer que ela é muito bonita. Isso não significa que você vai mandar direct pra ela todos os dias perguntando o que ela está usando e pedindo nudes. E depois sendo agressivo São porque ela não coisas. responde, né, cara? Exatamente, falando, sua vaca, você não me respondeu por quê? Tipo, oi? Então, Bom, assim, é bem simples você saber quando é um elogio, quando é uma troca, quando é uma paquera e quando é um assédio. Tipo, não, pra gente é muito claro. Queria a opinião de vocês, meninos. É claro pra vocês também? boa. Então, é esse ponto que eu até queria já aproveitar o gancho pra gente já poder fechar e encaminhar pro fechamento, porque a gente tem muita coisa ainda pra bater papo, até convido vocês agora aqui ao vivo, né, pra gente voltar e tratar os outros itens aí sobre essa questão de assédio e da relação entre homem e mulher, assim, mas a gente pode partir direto pra isso já, porque aí que tá. Claro, né, a gente recebeu esse tipo de orientação e de orientação mesmo, né, quando a gente vem crescendo, e não foi muito de mulher mesmo, foi de um cara que inventou e tudo mais. E para entender como que funciona isso, já ouvindo desde pequeno que, olha, você tem que tomar iniciativa, você tem que ser o cara que tem que ser que tem que chegar na menina, que tem que quebrar a sua timidez, tem que ir desenvolvendo a conversa, batendo papo e tudo mais. Junto com uma competição que tem muito grande, principalmente quando a gente está crescendo entre nós, rola uma. Não é justificando, tá? Nem tentando explicar, tô falando como do nosso ponto de vista isso acontece, tá? Rola então uma necessidade de você querer então começar a se mostrar, tá ligado? Pelo menos em certo grau. Quanto menos você percebe que você precisa agradar os outros, é melhor, viu, galera? Aprende isso desde já, que é bem interessante. E, velho, você acaba então passando por cima disso, né? Como eu gosto de comentar bastante aqui no podcast, eu comecei a entender um pouco mais disso conversando justamente com as minhas amigas, entendeu? Com as minhas amigas mais próximas, convivendo com meninas tipo, desde a época do colégio, tendo uma relação de troca bem melhor, assim, tipo, como amizade, não olhando só como, ali é só uma questão de um jogo de conquista e eu só vou ter interação com mulher pra poder ficar com elas, tá ligado? Então é bem complicado, cara. Como é que foi pra você, assim, ô Pirata? Cara, vou ser sincero que pra mim eu só comecei a mudar essa visão depois que eu comecei a ficar com a Ná. Porque até antes dela eu tinha a visão de mulher, pedaço de carne. Eu tinha essa visão.
Então, depois que eu comecei a ficar com a Nath, tipo, a gente começou a trocar ideia, e ela foi falando, eu falei, puta que pariu, sabe, assim, tipo, eu acho que antes da Nath, dificilmente eu sentava, claro, tinha a Patê, que é amiga minha, mas a gente não conversava disso, tipo, desse tipo de coisa. Então, eu acho que o pouco que eu aprendi na época de colégio, de começo de faculdade, essas coisas, foi mais com a Patê. Depois foi com a Aná, como a gente tinha um envolvimento e tudo mais diariamente, então ela tava ali, sempre pingando alguma coisa, fazendo um Inception na minha cabeça. E aí Sim. eu fui abrindo os olhos e depois entrando no teatro, conhecendo as artes e tendo uma troca, literalmente, porque atuar é isso, é troca, né? Então eu tive várias trocas com várias meninas que eu parei e falei, porra, mano, eu tava cagando a minha vida inteira, então peraí, deixa eu tentar consertar, tentar me arrumar, pra ser um ser humano melhor. Então, E mas eu queria. é que usando o que a Jess tinha comentado, é justamente disso, né? A gente não. Por questão de criação mesmo, de evolução nossa, assim, a gente não conseguia perceber quando não era não e quando não era convite. Então a gente começou a perceber isso depois, mas assim, que nem o Pirata falou, em contato com uma mulher que ele conseguiu ouvir mais, seja por conta da relação romântica que você teve, ou pela relação de amizade que você teve com ela também. E, puta, cara, é muito complicado, cara. Carol, manda aí. Não, eu queria dizer para vocês e para quem estiver ouvindo, para todos os caras que estiverem ouvindo, que assim, pelo menos é o que eu penso, mas acredito que a Jay, assim, a maioria das mulheres também, cara, não tem problema você hoje pensar assim, contanto que você abra a sua cabeça para pensar diferente. Eu acho que é Aham. muito fácil a gente apontar e julgar. A gente tá seu machista, seu escroto, seu merda, mas a gente também tem que entender que a gente tem uma criação, mesmo as mulheres, que a gente tem uma criação que puxa muito para esse lado. Então, assim, eu acho que o que vale não tem problema nenhum o pirata ele já ter pensado que mulher é um pedaço de carne. O importante é, hoje ele segue pensando que mulher é um pedaço de carne, entendeu? Eu acho que essa é a reflexão para todo mundo. Antes da gente julgar, é a gente entender que tem que mudar, sabe? Eu acho que é um pouco desse ponto, assim, que esse é o problema. Muito homem ainda bate de frente. Ah, então você tá querendo dizer... Não, não tô querendo dizer. Eu Aham. tô dizendo. Então, assim, você vai refletir, você não vai refletir? Eu acho que esse é o ponto. Abrir um pouco Boa. mais o coraçãozinho, sabe? Ninguém tá pra xingar e apontar na cara. Tá Ah, sim, dizendo que está. dói, que machuca, sabe? Acho que Exato. esse é o ponto. E tá pronto pra ouvir e entender que, cara, tudo bem que você tá sendo questionado em uma série de questões que você achou que era o correto crescendo, mas agora não, né? Tudo bem, isso, ainda bem que isso aqui significa que você tá dando pra frente. Vamos lá, pirata, você levantou a mãozinha aí? Depois é a Jace? É o que a gente tinha falado no programa passado, cara. Ouça, para e escuta. Ouve o que ela tem pra falar, assimila e respeita. Ponto. É isso, não tem É isso. muita discussão, assim, tipo, não é isso que a Carolita falou, é isso que a Carolita falou, você tá querendo dizer, não, cara, isso não existe. Ela disse, ponto. Não é É. não, a qualquer momento, até durante, se ela falar não, é não, acabou. Mas É é isso isso. mesmo. Eu queria só endossar mesmo o que a Carol falou. Eu concordo plenamente com o que ela disse. Inclusive, a gente teve esse discurso com o Babu, né, na casa, Uhum. em que ele tá sentado Pode com os crer. meninos na varanda e ele fala pros meninos: cara, esse não é o lugar de fala de vocês. Quando uma mulher fala, escuta, aprende e fica quieto, né? E ainda a gente ainda se depara com muito homem querendo deslegitimar o nosso discurso e a gente fala uma coisa e aconteceu recentemente comigo e eu falo uma coisa e o cara vira pra mim e fala assim, você tá fazendo charminho. Não foi isso que você quis dizer. Não, cara, não tô Nossa. fazendo charme, é isso que eu estou Mano, dizendo. Por favor, pare de deslegitimar o meu discurso, né? eu, Então é isso, a gente não tá aqui pra apontar o dedo, a gente tá aqui pra ensinar, pra evoluir, pra, né, pra crescer junto, aprender junto, mas esse é o nosso lugar de fala. Então cabe aos homens ouvir, aprender e trocar, né, pra gente ir evoluindo. Ô, Jay, Boa. você Vamos pode lá, queimar o pirata? cara, dá o nome dele aqui, vamos fritar ele. Vamos cancelar o cara. A gente acabou de Vamos falar que cancelar. não quer julgar aqui, caralho. Você tira dessa. Vamos Não. cancelar. Agora é tudo Só uma cancelamento. Tudo cancelar cancelamento pode, agora. não pode julgar. Por Tem isso que eu falei, sentido, vamos Carol, tem cancelar. sentido. Gente. Bom, então acho que é isso, cara. É bom, acho que é bacana a gente manter, então, esse clima agora
um pouco mais leve no final, assim, porque é um assunto denso, é um assunto que a gente ainda vai expandir para os outros programas. Novamente fica aqui nosso convite para vocês voltarem a participarem aqui conosco. E, gente, despeçam-se, falem de seus jabás, contem na onde o pessoal pode na onde é ótimo, né? Onde o pessoal pode encontrar vocês, como eles podem... Agora é na casa delas, velho. Entrar em contato com vocês para bater esse papo e evoluir essa conversa ainda mais. Bom, tá, tô indo pela ordem alfabética aqui, não, porque eu sempre falo mais mesmo, eu me enfio no meio, desculpa. Bom, gente, obrigada pela segunda aí oportunidade, quero mais vezes, sim, sempre que vocês convidarem, tô dentro. Vocês me encontram em casa, né, durante todo esse tempo, ou no @caroletapain, P-A-I-N, sim, dor, pain, meu sobrenome, enfim, não quero falar sobre isso, não é o assunto. Vocês podem me encontrar lá, mas eu não vou falar nada de coisas sérias lá, é só minha rede pessoal mesmo. Beijo, muito obrigada, meninos, pelo convite de novo. Boa. E Jay também, muito obrigada aí por esse bate-bola aí, esse papo incrível. Carol, eu que super agradeço essa troca, um prazerzaço, na verdade. Meninos, também, um prazer sempre estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Podem me chamar mais vezes, estamos aqui para isso. Essas meninas estão enroladas. Minha rede é totalmente pessoal também, não tem esse tipo de abordagem no Instagram, no @JayceSobral, mas quem quiser pode me encontrar por lá. O meu nome se escreve com Jeyce Sobral, mas vocês podem encontrar algumas reflexões minhas, alguns textos meus no Medium, com @JayceSobral também. Boa. Pirata? Sou eu. Você pode me encontrar também nas minhas redes sociais em @NoCegoPodcast. Brincadeira. Não, calma, antes de me despedir, eu preciso fazer o jabazinho que eu tenho feito nos últimos programas de ONGs pra galera ajudar nesse momento de coronavírus. Boa. Então é o seguinte, a ONG agora é a Anjos da Sopa. Ela é aqui de Santo André, tá? Então ela tá ajudando todos os moradores de rua, recebe aquele esquema, galera, tipo, tem Facebook, digita no Google Anjos da Sopa, pega o número da conta, se tiver dinheiro deposita, se quiser mandar comida tem o endereço também, que eles fazem toda a distribuição pra galera que tá precisando. E é isso aí, gente. Usem Cândida. Cândida, paga nós! Bom, gente, muito obrigado mais uma vez aí por participarem dessa gravação. Vocês podem entrar em contato com a gente, como o Pirata já falou, em @NoCegoPodcast, em qualquer rede social, ou no e-mail nocegopodcast@gmail.com. Isso aí, lavem as mãos e fiquem em casa. Gente, um beijo, despeçam-se. Beijo! Beijo! Um beijo de longe, tá, gente? 2 metros no mínimo. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.